Esse é o retorno real que Luiz Stuhlberger entregou ao longo de 30 anos. Acima da inflação, acima do CDI, acima de praticamente todo o fundo de investimento que já existiu no Brasil. Não foi sorte. Não foi uma aposta certa numa ação específica. Foi um sistema. Um padrão de decisão que ele aplica em silêncio enquanto o mercado está em pânico. E agora? Com a Selic a 13,75%. Com o dólar oscilando acima de R$ 5,70. Com o mercado inteiro duvidando da trajetória fiscal do Brasil. Stuhlberger está se posicionando de um jeito que quase ninguém está prestando atenção. Quase ninguém. Tem um padrão escondido nessa carteira que 90% dos analistas da B3 completamente ignoram. Ele não está só escolhendo ações. Ele está construindo uma estrutura de proteção que funciona em qualquer cenário macroeconômico do Brasil. Inflação alta. Dólar disparado. Governo gastando. Banco Central subindo juro. Qualquer um. E quando você enxergar esse padrão, você vai olhar para cada ativo da sua carteira de um jeito completamente diferente. Mas antes de chegar lá, você precisa entender por que o Stuhlberger pensa diferente da média. Luiz Stuhlberger fundou a Verde Asset Management em 1997. Desde então, o Fundo Verde acumulou retorno acima de 25.000%. Isso não é erro de digitação. 25.000%. Enquanto o Ibovespa, no mesmo período, entregou uma fração disso. Mas aqui está o que diferencia Stuhlberger da maioria dos gestores. Ele nunca foi um apostador de uma tese só. Ele é, essencialmente, um gestor macro. Isso significa que antes de escolher qualquer ação, qualquer NTNB, qualquer posição em dólar, ele lê o ambiente econômico do Brasil como se fosse um mapa de batalha. Onde está a armadilha? Onde está a oportunidade assimétrica? E o ambiente atual? É exatamente o tipo de ambiente que o Stuhlberger foi feito para navegar. A Selic está em território que remunera o investidor sem risco em 2 dígitos. A dívida pública brasileira continua crescendo. O governo enfrenta pressão fiscal de todos os lados. E o real segue volátil frente ao dólar. Porque o mercado não confia no arcabouço fiscal no longo prazo. É nesse contexto que as posições de Stuhlberger começam a fazer todo o sentido. Vamos falar das posições que estão no radar da Verde Asset agora. Stuhlberger tem histórico documentado de apostar no dólar contra o real em momentos de estresse fiscal brasileiro. E não é uma posição emocional. É estrutural. O Brasil tem um problema crônico de desequilíbrio externo. Déficit primário crescente e uma dívida pública que, se não for endereçada, vai continuar pressionando o câmbio no longo prazo. Quando o dólar está perto de R$ 5,70 e o mercado acha que já caiu muito, Stuhlberger está olhando para os fundamentos e perguntando: a âncora fiscal melhorou de verdade? A resposta, por enquanto, é não. Aqui está o movimento que os investidores pessoa física quase nunca executam certo. A NTNB é o título público atrelado ao IPCA. Stuhlberger carrega NTNB porque ela protege o patrimônio contra a inflação e entrega um juro real relevante.
com NTN-B longa pagando IPCA mais 6% ao ano. Isso é juro real de 6% acima da inflação. Você sabe o que isso significa para o longo prazo? Significa que em 12 anos, sem fazer nada, você dobra seu poder de compra real. Nenhum fundo de ação no Brasil garante isso com a previsibilidade da NTN-B longa. Essas duas posições são as mais polêmicas e as mais reveladoras sobre como Stuberger pensa. Petri 4 hoje negocia com um dividend yield próximo de 13% nos últimos 12 meses. O PL está abaixo de 5x. 5 vezes lucro. Para uma empresa que é a maior geradora de caixa do Brasil. Sim, tem risco político. Sempre teve. O governo pode mudar a política de dividendos, como já tentou. Mas aqui está o que a maioria do varejo não enxerga. Mesmo nos cenários mais pesados de intervenção, a Petrobras gera tanto caixa que a distribuição de algum nível de dividendo é inevitável. A empresa não tem como esconder o resultado. Vale 3 segue o mesmo raciocínio. É uma exportadora que ganha em dólar e distribui em real. Quando o câmbio se desvaloriza, a Vale, na prática, está se valorizando em termos de receita. É uma proteção cambial disfarçada de ação ordinária na B3. Essa é a posição que menos gente entende. E por isso é a mais interessante. A B3 é, literalmente, a única bolsa de valores do Brasil. Monopólio regulado. Cada contrato de opção que você negocia, cada ETF que você compra, cada FI que troca de mão, a B3 cobra uma taxa. Sempre. Em qualquer cenário. O problema é que o volume da B3 cai quando os juros sobem. Porque o investidor migra para a renda fixa. E a Selic alta machucou os resultados recentes. Mas Stuberger está enxergando o ciclo completo. Quando a Selic começar a cair, e em algum momento ela vai cair, o dinheiro vai voltar para a bolsa. E a B3 vai ser a primeira a capturar esse fluxo. Você não precisa adivinhar qual ação vai subir. Você compra a infraestrutura pela qual todas elas passam. Enquanto o investidor comum está fugindo da bolsa por causa dos juros altos e da instabilidade política. Stuberger está construindo posição nos ativos que vão se beneficiar exatamente da normalização que vem depois da crise. É o velho princípio. Você não compra guarda-chuva quando está chovendo. Você compra quando o sol ainda está rachando o asfalto. O Banco Central sinalizou que o ciclo de aperto tem limite. A inflação deu sinais de arrefecimento. E o arcabouço fiscal, por mais criticado que seja, ainda existe como âncora formal. O ângulo contrário? Tem analistas do BTG e da XP que argumentam que o risco fiscal brasileiro é subestimado pelo mercado. E que o dólar pode ir bem além de R$ 6 se o governo perder o controle da narrativa fiscal no Congresso. Eles podem estar certos. Esse é o risco real. Mas a posição de Stuberger já contempla esse cenário. A exposição em USD/BRL protege o resto da carteira se o câmbio explodir. A NTN-B protege se a inflação voltar. E as ações exportadoras como VALE3 ganham em dólar de qualquer forma. Não é uma aposta. É uma estrutura de portfólio que sobrevive a múltiplos cenários ruins.
Isso é o que separa o gestor de 50 bilhões de reais sob gestão do investidor que dorme mal toda vez que o Ibovespa cai 2%. Você não precisa ter 50 milhões de reais para replicar a lógica dessa carteira. Você precisa entender o framework. Se você acredita que o Brasil vai continuar com desequilíbrio fiscal por pelo menos mais 3 anos, então ter alguma exposição cambial faz sentido no seu portfólio. Não precisa ser o SDBRL direto. Pode ser um ETF de ações internacionais. Pode ser VALE3. Pode ser um fundo dolarizado. Se você acredita que a inflação brasileira tem um piso estrutural mais alto do que o Banco Central admite, então NTN-B longa é seu melhor amigo de longo prazo. Não o Tesouro Selic. A NTN-B. Se você acredita no ciclo de queda de juros no médio prazo, então B3SA3 e ações de crescimento doméstico são a alavanca natural para capturar essa virada. Mas atenção! Risco político no Brasil é real e imprevisível. Mudança de legislação sobre dividendos da Petrobras aconteceu. Pode acontecer de novo. Nunca coloque mais do que você está disposto a perder numa única tese de governo. Diversificação não é fraqueza. É o que mantém você no jogo tempo suficiente para ganhar. Luiz Stuberger vai continuar segurando PETR4 mesmo com interferência do governo nos dividendos. Porque ele sabe que nenhum governo brasileiro consegue segurar por muito tempo o caixa de uma empresa que gera 40 bilhões de reais por trimestre. Na hora que apertar o cinto fiscal de verdade, a Petrobras volta a distribuir em cheio. Comenta aqui embaixo. Quero ver o raciocínio de vocês.